Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. É um prazer muito grande estar aqui novamente, juntamente com você, para podermos estar estudando a palavra de Deus, meditando nas coisas espirituais, as coisas que são imortais, que envolvem a nossa vida e que nós não podemos deixar para trás, devemos estar sempre atentos, porque a vida é um grande presente que nós recebemos de Deus e que nós devemos estar sempre lutando por ela, porque Deus, através da sua bondade, da sua misericórdia, Ele está nos oferecendo o dom da vida eterna e que nós devemos manifestar o nosso interesse pleno e total para podermos estar alcançando essa que é a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber na vida. E ao alcançarmos esse dom maravilhoso da vida eterna, nós podemos desfrutar essa vida que é passageira da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, não ficarmos ansiosos com muitas coisas, como muitas pessoas vivem aí ansiosos, tendo a sua vida até muitas vezes atrapalhada por causa dessa ansiedade. E nós, então, devemos estar sempre aprendendo com o nosso mestre, que é Jesus Cristo, o mestre dos mestres, e com ele nós aprendemos a verdade. E contra a verdade não existe nenhum tipo de força que pode obstruí-la. Ela é realmente que vai importar na nossa vida e por isso nós devemos estar então sempre ligados nesse assunto importante, porque a vida não acaba aqui neste planeta Terra, ela dá continuidade e a continuidade é a eternidade. E uma vez dentro da eternidade, as soluções que nós precisamos encontrar lá não tem mais oportunidades. As oportunidades que nós temos de participar do reino de Deus se encontram nessa vida. Porque Jesus, que é o próprio Deus, ele abriu mão da sua glória e veio aqui nos socorrer, nos ensinar, mostrar o caminho, e isso tudo já está determinado e nós temos que estar sempre nos amoldando aos seus ensinamentos para que nós possamos ser vitoriosos. E não tem mais nada do que prazeroso do que ser vitorioso na vida. E quero compartilhar com você aqui um evento que aconteceu com Jesus logo no início do seu ministério. Está registrado aqui no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, que narra este evento e diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. E então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então veja aqui, meu amigo e minha amiga, Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos a um casamento, e onde sua mãe estava ali também por ser convidada. Tudo indica que este casamento era festa de casamento de parentes. Jesus já estava morando em Cafarnaum,
sendo que ele, durante todo o seu tempo, morou lá em Nazaré. Mas quando ele começou o seu ministério, ele fez essa mudança estratégica, saiu lá de Nazaré e veio morar em Cafarnaum. E o casamento aconteceu ali na cidade chamada Caná, Caná da Galileia, que é perto ali, uma cidade perto de Cafarnaum. E assim, então, estão eles ali no casamento, e o que aconteceu foi que no meio da festa acabou o vinho e a mãe de Jesus ficou ansiosa com essa deficiência do casamento e procurou Jesus, avisando ele que estava faltando vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Quer dizer, essa ansiedade dela fez com que procurasse Jesus, e Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para sua mãe: a senhora não precisava ter me avisado. Na hora certa, eu vou ajudá-los. Por que Jesus deu essa resposta para sua mãe? Porque Jesus, ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Ele já sabia tudo o que estava acontecendo ali. Ele, como Deus, tem o atributo da onisciência. Ele já estava com pleno conhecimento de tudo que estava acontecendo, mas pela ansiedade da sua mãe, por não querer que os seus parentes passassem aquela vergonha, recorreu a Jesus. E Jesus, então, dizendo para ela que ela não precisava ter avisá-lo, e ele com certeza iria ajudar os seus entes queridos ali, porque também ele foi convidado pessoalmente, conforme nós vemos aqui no versículo 2, muito bem destacado. Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Então, Jesus, com certeza, ele iria resolver esse problema e logo no momento certo, quando realmente foi necessário realizar um milagre, Jesus, então, ele disse aos serventes para que eles enchessem 6 talhas de pedra que os judeus usavam ali para as purificações, que eram talhas com água, e que cada uma delas cabia 2 ou 3 metretas. As metretas são cerca de 40 litros, e tinham ali então 6 talhas. Se nós fizermos um cálculo mais ou menos, Jesus transformou 600 litros de água em 600 litros de vinho, e assim ele resolveu aquele problema e disse aos serventes ali buscar água e mandou entregar ao mestre-sala, quer dizer, aquele que realmente estava gerenciando todo o casamento ali, estava cuidando de tudo. E eles assim o fizeram, e quando o mestre-sala provou do vinho, ele ficou simplesmente admirado. Ele chamou o noivo e disse para o noivo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Veja que então a grande mudança que Jesus fez naquele casamento ali, de transformar aquele casamento de um estado vergonhoso para um estado de glória, porque o mestre-sala ficou realmente admirado que o noivo guardou o melhor vinho para o fim. E assim que Jesus começa principiando os seus sinais ali nessa cidade de Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós podemos tirar um grande ensino para nós aqui nesse casamento, o que pode significar ali acabar o vinho, que significava ali acabar o casamento, significa que também a nossa vida, um dia ou outro, vai terminar, vai acabar os dias da nossa vida, e ao acabar os dias da nossa vida, nós podemos ver que a morte é um fator que nos humilha e mostra, assim, a nossa incapacidade de resolver esse problema, e também mostra a nossa impotência diante da vida. E esse ensino que nós podemos tirar aqui, que esse casamento ele teve uma grande virtude, porque Jesus foi convidado a participar daquele casamento e ele resolveu o problema. O ensino que nós podemos tirar para nós é que nós temos também que convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Ele, estando conosco, vai transformar a nossa vida mortal numa vida eterna. E esta
é a grande lição que nós podemos tirar e aproveitar, lembrando que sem Jesus nós não somos nada, porque Ele é a vida. E por isso nós temos que estar sempre recebendo Ele como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, para que quando chegar aquele momento mais difícil da nossa passagem daqui para a eternidade, esse problema já está resolvido, porque ele faz parte das nossas vidas, conforme Jesus está sempre nos convidando para podermos estar aprendendo com Ele. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então veja bem, Jesus está sempre batendo a porta da nossa vida, nos nossos corações, para que nós realmente possamos convidá-lo a entrar, e ele então entrando vai cear conosco, vai sentar à mesa conosco para conversar e desfrutarmos de um bom alimento. Então, nós temos que aprender aqui com esse casamento, com os noivos que foram muito sábios em terem convidado Jesus. E a grande sabedoria que nós devemos estar praticando realmente é receber Jesus como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, conforme diz lá em João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E isso é que importa, essa é a grande vitória que nos interessa aqui na face da terra, vencer a morte. Não fomos criados para ser humilhados pela morte, nós fomos criados por Deus para vencermos a morte, e este é o prazer que Deus tem de ver as pessoas realmente pisando na cabeça da serpente, vencendo a morte e alcançando o dom da vida eterna. Essa é a nossa luta, a nossa batalha, assim como Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. O trabalho de Jesus é exatamente conquistar as nossas vidas para que façamos parte do seu reino eternamente, e essa é a grande vitória que realmente nos dá prazer para viver e saber que a nossa vida já está garantida, que sempre o melhor está por vir. Que Deus abençoe você, que você tenha a humildade realmente de convidar Jesus para fazer parte da sua festa, da sua vida, e assim você vai realmente ter a sua vida transformada. Como Jesus transformou a água em vinho, ele vai transformar a sua vida passageira numa vida eterna, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso programa, espero que você se inscreva, deixe aí o seu comentário, compartilhe, conte para nós aí de onde você está assistindo o nosso programa. Será sempre um prazer estar aqui na sua companhia. Para você que já conhece bem a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida, espero que você esteja se juntando conosco aqui na luta contra as trevas, trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Esse aumento venha numa progressão geométrica. Dentro de pouco tempo possamos ver uma grande multidão de brasileiros regenerados por Deus, por Jesus. Quanto mais salvos no país, mais Deus governando o nosso país e assim nos abençoando ricamente. Que Deus abençoe você. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!